Foi. Sim. Vão querer adivinhar? Vão querer adivinhar hoje? O que é isso daí? É uma maçã, cara. Qual é o tema da aula? Apple. Apple. Deve ser. Conhecimento de Não. É a maçã lá do Jardim do Éden. Tá, mas o tema da aula. O tema da aula, maçã do Jardim do Éden. Maçã do Jardim do Éden. Gente, Uma maçã toda perto das outras. Não pula. John, pecado. não deixa daquele jeito lá, só pra tirar uma foto. Um pecado. The Sinner. Pronto. O pecado. Vamos falar especificamente do pecado. A gente falou bastante algumas coisas, só que a gente vai falar agora mais específico sobre esse assunto. Que é diferente. Vamos lá. Pergunta: o que é pecado, Gustavo? Qual a definição? Definição que dá para pecado? Você define. Pecado é tipo um erro que você. Não, é tipo. Eu creio. É tudo que desagrada a Deus. Tudo que desagrada a Deus. É isso. Tudo que desagrada a Deus é pecado. Não é. Pior que não. Não é? A definição de pecado. É uma definição simples assim. Você acabou de falar. É um erro, é um erro. Um erro. Tá, um erro é um pecado. Ok. Quer dizer, depende da religião. Da religião? Depende da religião. Não, depende se você crê em Cristo ou não. Tá. Porque Mas assim, o conceito básico de pecado é isso mesmo. Erro. Errar. A gente vai ver algumas coisas mais especificamente sobre isso. A gente pode partir da seguinte definição: pecar é deixar de se conformar à lei moral de Deus. Seja em ato, isso é importante. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Seja em ato, seja em atitude, que é ato também, seja em natureza. Qual é a diferença de ato e natureza? O ato é o ato em si. Por exemplo, mentir é um ato, mentira é pecado. Agora, seja em natureza, já é algo mais aprofundado, enraizado na natureza do homem. O que ele quer dizer que, basicamente aqui, o homem, ele é essencialmente pecador. Ele é naturalmente pecador. O que isso quer dizer? Se você pegar o homem após o pecado de Adão e largar ele vai pecar. Ele vai produzir o mal. Eu estava esses dias agora em casa, acho que foi ontem. Estava assistindo um filme sobre o Gênesis até Abraão ali. E tem uma história de Abraão que ele vai até... que os anjos vêm de encontro a ele. Aparece 2 anjos a Abraão. E os anjos falam para Abraão, falam assim: ó, é o seguinte, a gente vai destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão vira para os anjos e fala assim: não, mas e se tiver 50 justos lá? Aí o anjo vira e fala: se tiver 50 justos, a gente não destrói. Aí Abraão: tá, mas se tiver 40? Se tiver 40, a gente não destrói. Mas se tiver 30? Não, se tiver 30, por amor aos 30, a gente não vai destruir Sodoma e Gomorra. Mas e se tiver 20? Não, mas se tiver 20, a gente não destrói. O que Abraão estava querendo fazer? Fazer com que os anjos tivessem misericórdia de todo um povo por causa de uma minoria. Acontece que não existia nem essa minoria. Até é legal no filme que quando Abraão, que depois esses anjos e Abraão vão até Sodoma e Gomorra, eles chegam lá
e começa a observar as pessoas da cidade. E é tipo assim, pecado, 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 pecado. É interessante que parece que Abraão ele vai andando no meio de Sodoma e Gomorra, procurando algum justo, alguém que faça o bem. E ele não encontra ninguém. O que acontece? Abraão então ele se entra dentro de uma casa, junto com aqueles anjos. Os homens de Sodoma e Gomorra vê que Abraão estava com aqueles dois anjos. Aí eles vão, batem na porta de Abraão e falam assim: Abraão, é o seguinte, a gente viu que você está com dois anjos aí, eles são muito bonitos. Dá ele pra gente, esses anjos pra gente, né, esses homens que estão aí com você, dá eles pra gente, para que a gente possa conhecê-los, ou seja, transar com eles. Os caras queriam transar com os anjos. E Abraão falou assim: não faça isso, não sei o que. Abraão queria até dar a filha dele, não, filha não, uma serva dele e a própria esposa dele. Falou assim: não faça mal a eles, faça mal a essas duas aqui, etc. E acontece que os anjos saem da casa e deixam todo aquele povo cego. Final da história: todo mundo morre, menos a família de Abraão, que é no caso Ló. E lembra? A mulher de Ló, a estátua de sal, estava lá. O que então é a natureza do homem? A natureza do homem é exatamente essa depois do pecado. O homem, depois do pecado, sem Deus, ele é naturalmente mau. O pecado aqui é definido em relação a Deus em sua lei moral. Não inclui só atos individuais como roubar, mentir e cometer homicídio, mas também atitudes contrárias àquilo que Deus exige de nós, ou seja, deixar de fazer aquilo que devemos fazer. Percebemos isso, por exemplo, lá nos 10 mandamentos, que não só proíbe ações pecaminosas, mas também atitudes. Lá fala assim, por exemplo: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Olha só, ele fala assim, não matarás. Na mesma lei está escrito: não cobiçarás. Perceba que matar é um ato em si, é eu ir lá e matar alguém. Não cobiçar não é necessariamente fazer mal ou fazer um ato concreto a alguém, mas é algo na mente. O que isso quer dizer? O homossexualismo, ele é um pecado, e o sentimento homossexual, ele também é pecado. A ira, quando ela se materializa, é pecado, e o sentimento da ira, quando injusta, a mesma coisa. Aqui Deus especifica que o desejo de roubar ou cometer adultério é também pecado aos olhos dele, como eu acabei de falar. O Sermão do Monte proíbe atitudes pecaminosas como a ira, a luxúria. Paulo também fala de atitudes como ciúmes, raiva, egoísmo, entre outras obras da carne que são opostas aos desejos do Espírito, como está escrito em Gálatas 5. Então, gente, o que eu quero trazer aqui para a gente entender? O pecado não está só no ato em si, como está deixar de cometer algo bom, de fazer algo bom, como também o sentimento do coração do homem é pecaminoso. A vontade do homem é pecaminosa. O termo no grego, pecado, é hamartia. E é daí que surge a doutrina hamartiologia, que é estudar o pecado. Vamos lá, abrinte. A gente já falou bastante sobre nas três primeiras aulas, mas hoje vai ser mais direto. Uma coisa importante que você precisa entender: quando a gente, deixa eu resumir isso aqui, quando a gente estuda a doutrina da salvação, que é a série de estudos, com grande salvação, ou com grande salvação, tão grande salvação. Quando a gente estuda a doutrina da salvação, é lógico que a gente não parte de início da doutrina da salvação. Primeiro a gente vem do começo. E uma coisa eu vou falar para você: Gustavo, Deus quer te salvar. E a sua pergunta é: me salvar do quê? O que eu fiz? O que tem que ser salvo da onde? Eu não estou entendendo. Por que eu devo ser salvo? Então, quando a gente estuda a salvação, nada melhor do que começar com a doutrina do homem, como a gente está fazendo. Deus criou o homem era santo, era top, era agradável a Deus. O pecado do homem, as consequências do pecado
e o que é o pecado em si e como ele condena o homem. Partindo daqui, aí a gente vai entendendo um pouco da salvação. Então, quando eu falar para você que Cristo quer te salvar, você vai falar assim: me salvar dos meus pecados, me salvar do inferno e etc. Dos meus pecados que me condenam ao inferno. Então existe essa linha lógica. Por isso que a doutrina, ou a série de mensagens, é sobre salvação, só que a gente começa do começo. Vamos falar do pecado agora em si. Como eu disse antes, e eu pedi uma definição, o pecado é a desconformidade do homem segundo os preceitos de Deus. Para ficar mais fácil de entender, pecado nada mais é do que tudo aquilo ou qualquer coisa que sai do padrão estabelecido originalmente por Deus. Ainda mais fácil. O pecado é todo desvio do que é normal estabelecido por Deus. Ou melhor, o pecado é qualquer coisa que, de forma sutil ou abundante, provoque situações que deixam de confluir com os padrões estabelecidos originalmente por Deus. Cada vez mais difícil. Para finalizar, o pecado é fazer o que Deus não quer que seja feito e também deixar de fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Detalhe: tudo que é anormal ao padrão estabelecido de Deus é pecado ou consequência do pecado. Me dá um exemplo de consequência do pecado que não é pecado. Alguém? Consequência do pecado, só que não é pecado. A consequência não é pecado. Eu quero que você pensa, o que é uma consequência do pecado. Por causa do pecado, isso acontece. Se você matar alguém, você Mas você fez, Isso é a consequência. Não, é a consequência do pecado que você fez. Matar alguém. Tá, mas não isso aí, mas matar alguém é pecado. A não ser que você, ok, tem a legítima defesa, enfim. Mas aí se você mata em legítima defesa, não é pecado. Eu quero, eu vou explicar. Assim, a pessoa vai me assaltar e apontar e vai atirar no ativo dela. Então, isso não é pecado. Não, Isso não é pecado. matar, por exemplo, é inocente. Matar Não, inocente. legítima Você defesa prende a não. pessoa, Êxodo 21. Êxodo 21, se eu não me engano. Tem os 10 mandamentos, Êxodo 20, Êxodo 21. Se um ladrão entrar na sua casa de noite e você se sentir ameaçado em matar o ladrão, ele não será culpado da morte do ladrão. Então isso é legítima defesa. O que eu quero que vocês ponham na cabeça é, eu vou explicar mais pra frente, o que é consequência do pecado, mas não necessariamente pecado. Eu vou explicar já. Como é que é? Por exemplo, se eu tô numa guerra, matou alguém. Aí é guerra. Tem um monte de guerra na Bíblia. Um monte de gente foi pra guerra. Davi matou um monte de gente na guerra. Abraão também matou um monte de gente na guerra. Agora, essa guerra é justa ou ela é injusta? Guerra justa é guerra justa. Por exemplo, seremos invadidos por estupradores da Rússia. Filho, pau no gato. Vamos defender a nossa terra, o nosso povo, etc. Agora, vamos invadir para estuprar tais povos. É outra história. Então existe a guerra justa. Então, eu coloquei um monte de definição aqui sobre o pecado para você entender que o pecado não está só no agir erradamente, mas também na própria essência e natureza do homem. Entenda, não é pecado ter vida. Existir, viver e morrer. Não é pecado, você está viva. Não é pecado. Mas se você não tem a vida que Deus pré-estabeleceu no Éden, já é configurado pecado ou consequência do pecado. Vou explicar. Como assim? Agora, você já engasgou alguma vez? Já engasgou? Em algum momento já respirou errado, ficou soluçando? O soluço e engasgar não é pecado. Você ficou resfriado, não é o pecado em si. Mas são coisas que acontecem em decorrência do pecado.
O corpo perfeito que Deus criou foi afetado e adoentado pelo pecado. Ficar doente não é pecado. Pô, eu tô com câncer. Nossa, tô com câncer. Que pecado. Pode ser que o seu pecado lhe dê doenças. Pode. Sim, se você fumar, você sai tendo relações sexuais com um monte de gente sem usar preservativo, você pode pegar uma doença sexual, mentira? Eu faço um aborto e morro. Pronto. Fez aborto, morreu na hora do aborto. Isso pode, e não só isso, mas o próprio Deus. Vocês lembram quando eu falei da Santa Ceia? Que o texto da Santa Ceia fala que a negligência dos irmãos de Corinto na Santa Ceia trazia morte e doença para aquele povo. Ou seja, o pecado deles trazia doença diretamente. Só que eu estou falando é o seguinte, cara, seu pai é calvo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Você vai lá e fica calvo. Você geneticamente tem predisposição para calvície. Calvície é uma doença. Ela é uma doença. Ela não é pecado em si, mas é uma consequência do pecado do modo geral. Por isso que eu falei, Não, o Tom pecou. Mas o pecado é exatamente isso. Tudo que é doença, tudo que é anormal. Outra coisa, Deus não criou o universo, toda a terra, para ter tempestade, terremoto, destruição por causa de alagamento na casa do seu avô. Deus não criou o mundo para isso acontecer. Só que o pecado afetou até a natureza e desregulou a natureza. Para você ter uma ideia, o pecado ele é tão grave nesse sentido, e Deus utiliza-se da fúria da natureza para aplicar a sua ira, como é o caso de Noé. Imagina 40 dias e 40 noites chovendo, tempestade, água que sai do solo, tinha mulher grávida boiando na água morta, tinha criança morta boiando na água, cadáver de animais que não entraram na arca, estavam lá morreram nesse dilúvio. Deus não criou o mundo para ele estar em estado de dilúvio. Deus não criou o mundo para mandar dilúvio, mas por causa do pecado, entendeu? Isso que eu estou falando pode parecer simples ou não, pois a gente já tem falado sobre isso nas aulas passadas. Porém, eu quero que você perceba como é que isso vai refletir no seu relacionamento com Deus, ou no relacionamento do homem, de um modo geral, com Deus. Gruden, um teólogo, ele diz o seguinte: antes que fôssemos remidos por Cristo, ou seja, antes da gente se converter, não só cometíamos atos pecaminosos e tínhamos atitudes pecaminosas, mas também éramos pecadores por natureza. Por isso diz Paulo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e que antes éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha só, por natureza nós somos pecadores, por natureza de Adão, nós herdamos esse pecado de Adão. E as pessoas às vezes falam assim: mas sacanagem Adão ter pecado e eu pagar pelas consequências do pecado de Adão. É sacanagem? É muito simples. Faz um trato com Deus agora. Fala assim: Deus, tira de mim esse pecado herdado de Adão, e a partir de agora eu começo do zero, sem o pecado original de Adão. Aí se eu pecar, aí você imputa pecado em mim. Se você conseguir viver sem pecar, faz um trato com Deus. Então nós herdamos de Adão esse pecado, e por herdar o pecado de Adão, nós somos pecadores por natureza e consequentemente filhos da ira. Não é filhos do amor, não é filhos da compaixão, não é filhos da misericórdia, filhos da ira de Deus. O descrente, mesmo dormindo, embora não cometa atos pecaminosos
nem nutre ativamente atitudes pecaminosas, olha isso aqui, é ainda pecador. Aos olhos de Deus, ele ainda tem uma natureza pecaminosa que não se conforma à lei de Deus. Olha só o que esse cara está falando. Está falando o seguinte: ainda que tenha gente fora da igreja que não se converteu, que é mais santo que o Lucas, que é mais santo que todos nós juntos aqui, mente menos, não deve para ninguém, ajuda as pessoas, é mais santo, mais justo, mais top em atitudes morais do que todos nós juntos. Ainda assim, mesmo assim, ele é considerado filho da ira de Deus. Um pecador que, se não se arrepender do que aparentemente ele não tem pecado, ele vai para o inferno. O que ele está falando aqui? Olha, pra você ter uma ideia. O descrente, mesmo dormindo, embora não cometa atos pecaminosos, nem nutra ativamente atitudes pecaminosas, é ainda pecador. Aos olhos de Deus, ele ainda tem uma natureza pecaminosa que não se conforma à lei moral de Deus. Deixa eu fechar a porta, né? Lá da frente. Não sei, tá mó calor. Olá, tudo bom? Mas tá ruim aqui. Não. Olha como que desce. Ah, aqui. Tá. Oi? Não, mas eu quero descer a câmera. Ainda tá ali. Tem como? Tem sim, ó. É. Vamos lá. O teólogo que eu citei aqui, ele não fala especificamente sobre doença, mas ele traz à tona a natureza pecaminosa do homem e fala daqueles que não nutrem ativamente os pecados deles. Ou seja, vamos lá, pessoas que ainda que não sejam crentes, ainda que não sejam crentes, são mais retas e justas do que os próprios crentes. Ele ressalta que, ainda que essas pessoas sejam santas, que elas não sejam mais santas que os convertidos, só o fato de alguém ficar doente já é manifestação de uma natureza corrompida pelo pecado, um soluço que decorre de um mau funcionamento do corpo, ainda que seja um soluço rápido e leve, ele é em máxima potência, a expressão perfeita do pecado que corrompe o homem e que o faz naturalmente pecador. Como alguém poderia não ser naturalmente pecador? Agora, é simples, duas coisas. Disfunção da tireoide é doença, engorda ou emagrece, pecado. Não é pecado engordar ou emagrecer, dependendo da sua... enfim, claro que, às vezes você pode destruir sua saúde. Mas, por exemplo, obesos, talvez eles nem tenham pecado, nem tenham comido muito, mas por disfunção hormonal, o cara tem essa doença da obesidade. Ele não fez nada, tipo assim, cara, eu nem como direito. Isso é consequência direta do pecado. Essa disfunção, esse desregulamento de hormônios no corpo, pecado. Exatamente. Eu estou falando em tudo, gente. Ah, mas eu tenho síndrome do pânico, decorrência do pecado. Eu tenho tique nervoso. Eu tenho um negócio que chama desidrose. É algumas bolinhas que dá na mão por causa de estresse e ansiedade. Eu tenho, às vezes eu tenho. Pecado. Eu tenho unha encravada, como eu coloquei aqui logo após. Pecado. Não é pecado ter a unha encravada, mas é a consequência do pecado que existe no homem.
Como é que eu faço então para provar o contrário de que o homem não é naturalmente pecador? Duas coisas: não fique doente, não morra e pare de pecar. Pronto. É que ficar doente e morrer, mas são três. Uma outra coisa: rugas são sinais de velhice. Velhice são sinais de células corporais que vão morrendo, perdendo sua eficiência. Sinais. Mas tem velho que não pergunta. É que ele, nesse sentido. Vocês estão, o que eu quero que vocês percebam é: o pecado, ele não afeta somente o nosso comportamento. Ele não afeta só o meu relacionamento de ser fiel à minha esposa, de ajudar o próximo, de o que é que seja. O pecado, ele afeta diretamente toda a nossa vida do modo geral, até o que é exterior a nós. Como eu falei, tem uma mosca que está, sei lá, surgiu aí para atrapalhar a decorrência do pecado. Alguém, entendeu? Deu uma afta na minha boca. Entendeu? Então o pecado, ele não está só no que a gente acha. Como você falou, né? Errar, pecado é errar. É verdade, pecado é errar. Só que não é só isso. Não é só errar. Ele é errar, logicamente. Só que a outra esfera do pecado é aquilo que atinge o homem por completo. Vamos para frente. Ficar doente, soluçar, nariz com ranho, tosse seca, dor de cabeça, unha encravada, calvície. Essas coisas não são pecado, mas não deixam de ser consequência do pecado e demonstração de que, ainda que a pessoa seja absurdamente santa, o pecado ainda afeta a sua vida. Ah, mas eu não sou crente, só que eu sou muito santo. Eu sou sensacional. Eu sou mais santo que o pastor da igreja lá de vocês. Ah, legal. Quer dizer que você não precisa se arrepender do fato do seu corpo manifestar coisas que ofendem a criação original de Deus. Você quer ser realmente perfeito diante de Deus para falar: eu não tenho pecado? Simples. Não fique doente, não fique velho, não morra e não cometa pecado. Então, beleza? Não, mas isso... Agora, há pouco eu mostrei um monte de definição para você perceber como o pecado afeta a vida do homem. Existem pessoas mais santas que os santos de Deus e que não são convertidos? Existe. Com certeza existe muito crente que vive uma vida, muito não crente que vive uma vida mais reta que os crentes. Então eu faço a pergunta: se existem pessoas mais retas do que os crentes e que não são crentes, por que Deus vai mandar essas pessoas para o inferno e não quer se relacionar com eles, já que são mais moralmente parecidos com Deus do que nós? Uma pergunta interessantinha, porque os crentes gostam do Bolsonaro, né? Não sei o que aconteceu, que o Bolsonaro é o Deus da igreja evangélica hoje em dia. É o Messias da igreja, né? O Bolsonaro. Bolsonaro se casou 3 vezes. 3 vezes. Por causa de safadeza. Não, mas ele é crente, ele vai na igreja, ele foi batizado no Rio Jordão. O Lula casou 3 vezes. As 2 primeiras mulheres dele morreu. E ele só se casou com a segunda e com a terceira. Assim, né? Com a segunda e com a terceira. Com a segunda e com a terceira. Quando a primeira morreu e quando a segunda morreu. Quem que está mais próximo de Deus? Lula. Ah, que coisa, né? Impressionante. Quem que está mais no padrão de Deus do que o Lula, né? Os dois vão para o inferno se não se arrepender. Ah, mas o Lula é mais santo. Vai para o inferno do mesmo jeito. Igual. Não importa o quão santo você é, não importa o quão santo você deixa de ser. Não importa. O pecado te afeta. Ah, mas eu me converti. Você tem que se arrepender todos os dias do seu pecado. Todos os dias. Aí que mora o xiriquidum do negócio. Embora exista homens e mulheres mais justas do que os crentes, só o fato deles serem santos para agradarem os seus próprios interesses já é pecado.
Só o fato destes homens e mulheres que não são crentes e que são muito santos serem bons sem oferecer a Deus a devida glória já é pecado. Como eu falei uma vez para vocês, tudo que é feito sem fé é pecado. Tudo que é fora de Deus é pecado. O homem foi criado para ele ser bom, para ele mesmo ou para a glória de Deus? Para a glória de Deus. O homem foi criado para não mentir, para não matar, para não roubar, para ele mesmo ou para que ele manifeste a glória de Deus? Para que ele manifeste a glória de Deus. Ou seja, se você não mente, se você não mata, se você não rouba, se você não bate ninguém, se você não se ira, se você é a Madre Teresa de Calcutá, se você é o Chico Xavier, mas não dá devida glória a Deus por causa dos seus atos santos, pecado. O estado original do homem é ser perfeito para a glória de Deus. Se eu sou perfeito para não glória de Deus, vai para o inferno. Independente se você é bom ou não. Isso é um pecado. Não é só fazer o que é errado. E também não é só deixar de fazer o que é certo. É não ser parecido ou tentar se parecer com o que é original no Éden. Tudo que foge daquele padrão que Deus criou é pecado. Eu falei aqui do sentimento. A Eva viu que o fruto era desejoso, bonito, atraente, parecia bom. Esse desejo já é pecado. Então o que atrapalha a gente de tentar ser igual ao padrão do Éden é pecado? Sim. A diferença entre nós e os de fora é que nós somos auxiliados e reprimidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a fazer o que é certo e nos reprime na hora de fazer o que é errado. O homem sem o Espírito Santo, ele tem a graça comum. O que eu quero dizer com isso? Por que as pessoas não saem, por exemplo? Por que o vizinho da Manu não matou ela? Porque existe um negócio chamado graça comum. Então, talvez ele queria. Por que não matou a Manu ainda? Graça comum. Embora os homens sejam maus, Deus fala assim, se eu deixar, aí é Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Ele já deixou. Sodoma e Gomorra é um caso desse. É um exemplo de como é a situação do homem em pleno desenvolvimento da sua natureza. Deus falou assim, ó, vai. Só vai. Sodoma e Gomorra é isso. Por que então não temos massivamente no mundo inteiro, embora tenha Sodoma e Gomorra? Por que não tem do lado da casa da Manu? Graça comum. Embora esses homens ainda não sejam de Deus, Deus ainda refreia o pecado da humanidade. E uma coisa interessante, a Bíblia fala que nós somos o sal da terra. E o sal é para temperar, como o texto fala, né? Se o sal não tem o seu poder de tempero, ele fica insípido, sem sabor. Só que o sal, ele também tem propriedade de conservação. Antigamente, você pegava o sal e guardava a carne, por exemplo. Não tinha geladeira, você usava o sal. Tira a igreja da terra. Existe pessoa que fala assim, né? Nossa, eu odeio os crentes. Que bom seria um mundo sem religião. Imagine all the people. Imagine, já ouviu essas músicas, né? Imagine. É o hino do socialismo. Imagine todas as pessoas sem religião, sem partido político. A demência, o hino, olha, me escuta aqui o John Lennon, retardado. Tira a religião da terra. Você vê a desgraça que isso aqui não vai se tornar. E vamos lá. Vocês estão vendo que lá nos Estados Unidos está tendo um avivamento lá? Está tendo um culto de mais de 150 horas lá? Numa universidade? Legal, show de bola. Maravilha. Eu quero ver o que acontece fora da igreja. Culto de 150 horas não quer dizer nada, gente. Pode ter 200, 5 mil horas. Eu quero ver o que vai acontecer na sociedade. Vocês não são sal, agora vocês vão lá temperar a sociedade. Agora, se a taxa de mortalidade não diminui, se a taxa de infanticídio não diminui, se a taxa de roubo não diminui, se a taxa de aborto não diminui, se a taxa de crimes não diminui, se o aumento da produtividade, do trabalho da sociedade não aumenta, se a economia não melhora, culto de 130 horas não resolve nada. Você é sal.
vai temperar agora a sociedade. Ficar dentro da igreja, top, maravilhoso, não estou criticando, e acho que é legítimo. Acho que é legítimo. Agora, isso não muda. Tenha um culto de 20 minutos e mude a sociedade. Pronto. Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. Do quê? Exatamente, mesma coisa. Vai lá no retiro, chora, pula, dá mortal pra trás, sai do retiro, é o demônio. Não adianta. Não é a pessoa falou assim, Não adianta. imagina o Jeffrey é um menino novo lá, né? Jeffrey ligando com eles falando assim, cara, não consigo trabalhar hoje porque Deus tá muito grande, da zona aí vai você falar assim, lá na Gates também Deus tá lá do mesmo jeito, vai pra Gates. Tem que ficar uma semana ainda na igreja, não vai pra Gates. Mas entendam isso, tá? Você perguntou o pecado é aquilo que nos impede de retornar ao Éden. É exatamente isso. Quando nós fomos salvos e glorificados, nós não teremos mais essa natureza, esse poder do pecado sobre nós, e a gente vai voltar a ser perfeito, só que ainda melhor. Então tenha isso em mente, que o pecado não é só isso. O pecado é o chulé do tênis, cara. Consequência. Isso afeta todo a nossa vida. E o relacionamento do homem com Deus. Vamos para frente. Por isso eu quero que você entenda que o pecado não está somente no agir, fazer, produzir alguma ação moral. O pecado não é só roubar, mentir, se irar sem justa causa. O pecado vai além da ação em si. O pecado de Adão e Eva não estava somente no comer o fruto proibido, mas antes disso, em duvidar da palavra de Deus, em dar ouvido à serpente, em sentir desejo e também comer. Nesse sentido mais amplo, o homem é naturalmente pecador. Ah, mas eu não minto, beleza. Você não mente para não mentir ou para tentar voltar ao padrão estabelecido por Deus no Éden. Você não mente porque você, eu não gosto, ou porque você sabe que não mentir enaltece a glória de Deus. Você cuida da sua saúde para ser musa fitness na internet, ou para tentar voltar ao padrão de saúde que Deus deu para Eva no Éden. Ah, mas eu gosto de ficar bonita, ir lá no salão da Rê fazer a unha e ficar top. Show de bola. Essa unha é para satisfazer o seu desejo e vontade de ficar bonita, não tem problema nenhum nisso. Ou em algum momento você foi fazer a unha para estar mais parecida com a bela Eva que estava no Éden, e que sua beleza também colaborava com o seu relacionamento com Adão. A questão é essa. Até os nossos desejos mais simples e legítimos. Mas aí não entra a intenção do coração, né? Exatamente. É isso que eu estou falando. Tudo que é feito sem fé. E logicamente que, gente, eu não vou domingo comer um beirute e eu vou chegar no beirute e falar assim, estou comendo esse beirute para a sua glória, Senhor. Não. Eu já vi uma mulher. Não vou nem comentar esse lado, deixa eu achar. Sim, mas é que nós temos no nosso subconsciente que, embora eu não tenha confessado aquilo, se você me perguntar lá na hora, por que você está comendo esse beirute? Me dê uma definição teológica, eu vou falar, para a glória de Deus. Não, mas isso aí faz mal para o seu corpo. É o meu pecado. Estou em comunhão com os meus irmãos, para a glória de Deus. Estou aqui dando aula, para a glória de Deus. Ah, eu vou ser reconhecido pela aula que eu dou ou não dou, para a glória de Deus. O fato é justamente isso, os desejos mais simples e até legítimos. Qual o problema de querer ser bonito? Problema nenhum. Qual é o problema de se esforçar para isso? Nenhum problema. Agora, você está fazendo isso para mostrar sua bunda no TikTok? Ou para melhorar o seu casamento, a sua vida como um todo, se sentir melhor para a glória de Deus? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. O que eu quero que você entenda é que o homem é essencialmente pecador. Do seu nascimento até a sua morte, o homem é naturalmente pecador. Mais uma vez, bota uma criança, vai nascer o filho da Jaís e o filho da Carol. Larga eles sem Deus o resto da vida. Pecadores natos. E se tem uma coisa que eles manjam de fazer é pecar. Desde o seu nascimento. Pega os dois, filho da Carol e o da Jaíse. Dá um pirulito só para os dois. Se você não vai ver o Satanás incorporar nos dois.
o cão vai estar. Agora, quando é que você vai ver uma criança falando assim, você quer um pouquinho? Eu reparto com você. Ou não, pode pegar. Que já é ensinada. Ele vai falar, esse é o meu corpo que eu reparto aqui. Quando ela é ensinada, mas ainda ela faz por assim, porque ela tem que fazer, porque ela não quer fazer. É um errado achar que criança não tem pecado. Os católicos acham isso, os mormons acham isso. Criança. Seria interessante. O quê? Então, o batismo é um outro assunto. Que depois a gente pode falar sobre isso, né? É outra coisa. Mas é justamente isso, gente. O que eu quero mostrar para vocês é que o pecado, ele é a essência do homem em todos os seus aspectos. E o exemplo que você deu ali, né? Para que você está fazendo, né? A Bíblia fala para tudo que você fazer para a glória de Deus. Mas na verdade a maioria das pessoas não faz por isso. Não. Você faz para ficar bonito, você faz para mostrar para alguém, você faz, né? É assim mesmo. Sim, sim. Mas é que, por exemplo, eu quero trabalhar para sustentar minha casa, meus filhos. Maravilhoso, cara. E isso é um excelente motivo. Só que ir lá na ponta, no final, isso é para a glória de Deus? Não, é só para sustentar meus filhos mesmo. Cara, isso não existe. O estado natural de Deus, que Ele estabeleceu para Adão e Eva no Éden, é: Adão, você vai arar a terra e vai cuidar da sua família. Para minha glória, você vai cuidar da sua família. Para minha glória, Eva, você é bonita. Para minha glória, vocês são livres e são santos e comem de toda a sorte de frutos que tem no Éden. Para minha glória, vocês não comem da fruta também, que não pode comer. Que horas são? 9h14. Vamos correr aqui, ó. De onde vem o pecado? De onde vem o pecado? Qual é o seu efeito no homem? Antes da gente ver isso aqui, eu preciso deixar algo muito bem claro. Deus não é culpado do pecado do homem. Tem que ficar claro. Existe uma coisa que a gente pode discutir numa outra aula. Chama-se teodiceia. O que é teodiceia? Se Deus existe, por que existe o mal? Tem um cara que ele disse assim: se Deus existe e tem todo o poder e existem pessoas passando fome, esse Deus é o tirano. Se Deus existe, ele tem pessoas passando fome e ele não faz nada, ou ele não tem todo o poder, ou ele é insensato, ou como é que é o nome? Insensível com a dor do outro. Pode falar. É isso que eu acabei de falar, olha o finalzinho, ó. Antes, é necessário deixar claro que Deus não é culpado pelo pecado do homem. A fome é consequência do pecado. A fome. Deus não tem nada a ver com isso. Ele fala no filme lá, Deus está morto. A ausência de Deus é o mal. A ausência do bom é o mal, a ausência de Deus é o pecado. Sim. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que, embora tudo isso aconteça a respeito do pecado, Deus não é culpado do pecado. Eu vou dar um exemplo. Pergunta, Gustavo. Antes de criar o mundo, eu vou dar um exemplo aqui. Antes de criar Satanás, os anjos, que entre eles estava Satanás, ele sabia que Satanás ia se rebelar contra ele. Por que mesmo assim ele criou? Antes de criar Adão e Eva, ele já sabia que Adão e Eva iam pecar. E essa desgraça toda ia acontecer. Por que mesmo assim ele criou Adão e Eva? Agora eu vou mudar a pergunta. É intrigante falar, pô, mas peraí, se Deus sabia, por que ele realmente? Por que ele não impediu? Por que ele colocou a árvore lá? Era só não pôr a árvore. A minha pergunta agora. Sim, mas é que geralmente a pergunta ela vem sempre para confrontar Deus. Só que a pergunta que eu faço observando isso é: se Deus não tivesse criado Adão e Eva, como é que eu conheceria o seu amor?
Como é que eu ia conhecer sem o meu pecado a graça e a misericórdia de Deus? Ah, mas se falar isso porque você é crente, você está salvo, e os outros que não estão? Aí é o pecado. É o pecado, cara. Eu preciso salvar essas pessoas. Salvar não, mas pregar o evangelho para essas pessoas, para elas se converter. Nem sempre aqueles que pregam também são salvos. E eu vou correr aqui porque tem algo muito interessante ainda quanto ao pecado. Então, olha, o Gruden diz sobre isso, ó. O homem quem pecou, os anjos pecaram e nos dois casos fizeram a escolha intencional e voluntária. Culpar a Deus pelo pecado seria blasfemar contra o caráter de Deus. Diz o texto bíblico, suas obras são perfeitas, porque todo o seu caminho são juízo. Deus é fidelidade e nele não é injustiça, é justo e reto. Deuteronômio 32. Abraão pergunta com verdade e força nas palavras: não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus é justo. Eliú diz: longe de Deus o praticar ele a perversidade e o Todo-Poderoso cometer a injustiça. De fato, para Deus é impossível sequer desejar a injustiça. Como diz Tiago, a gente já viu, Deus não pode ser tentado e não tenta ninguém. Também é errado dizer que existe uma força, o yin yang, que equilibra, uma força que se correlaciona, uma força comum de mal e bem, como se a força do mal fosse tão Eliú diz: longe de Deus o praticar ele a perversidade e o Todo-Poderoso cometer a injustiça. De fato, para Deus é impossível sequer desejar a injustiça. Como diz Tiago, a gente já viu, Deus não pode ser tentado e não tenta ninguém. Também é errado dizer que existe uma força, o yin yang, que equilibra, uma força que se correlaciona, uma força comum de mal e bem, como se a força do mal fosse tão poderosa quanto Deus, e Deus e o mal vai se equilibrando para as coisas do mundo se harmonizar. Não. Algumas perguntas intrigantes surgem. Se Deus sabia que o pecado ia entrar no mundo, por que ele permitiu? Ou por que ele mesmo assim criou o homem? Essas perguntas são intrigantes, pertinentes, mas ninguém tem resposta para isso. Se eu falar para você, Deus criou, mesmo sabendo que o homem ia pecar, Deus criou o homem por causa de X. Nós temos ideias. Mas falar assim, cara, a resposta certa para isso é: eu não sei. Eu só sei que ele é justo, santo, sábio e perfeito. Certamente este plano de Deus é o melhor que poderia ser feito. Conforme o conselho da sua vontade ou o beneplácito da sua vontade. Como diz Efésios, ele faz segundo a sua vontade. Daniel 4,35. Efésios 1 aqui, olha, que eu falei até na aula passada. Conforme o conselho da sua vontade ou o beneplácito da sua vontade. Ele faz. Daniel pergunta, Daniel 4,35. Será que alguém pode falar para Deus: o que você está fazendo, Deus? Questionar Deus. Jó, lá no final do livro de Jó, está lá Jó questionando as coisas de Deus, e Deus pergunta para Jó: onde é que você estava quando eu criei o universo? Você deu aula para mim? Ele fala assim, ó: você já viu o Behemoth? Que provavelmente era um dinossauro, pela descrição. Você já viu esse animal, a força que ele tem? Ele solta até faísca pela boca. Você já viu o poder que ele tem? A origem do pecado contra os anjos Eu domo ele. Passa rápido. De onde veio o pecado? Como é que ele surgiu? Existem dois lugares que a gente encontra a origem do pecado em duas situações. Primeiro, a origem do pecado quanto aos anjos caídos. Isso aqui é só... Anjos em algum momento da eternidade, a gente não sabe quando. Antes do pecado de Adão e Eva, Satanás e seus demônios estavam no céu com Deus. Eles eram um anjo de luz, seres bons. Esses anjos, em algum momento da eternidade, a gente não sabe quando, pecaram contra Deus e foram expulsos da presença de Deus. Alguns dizem que Satanás era um anjo muito especial, bonito, e tinha um certo destaque dos outros anjos. Então, por causa da sua beleza e da sua habilidade, ele se ensoberbeceu, se orgulhou, falou: eu sou muito bonito. Eu sou mais bonito que Deus.
Alguns dirão que o pecado dele foi que ele quis tomar o lugar de Deus, porque ele era tão cabuloso que ele falou assim, cara, eu vou tomar o lugar de Deus, porque eu sou bonito demais. Eu sou muito gato, cara. E eu sou mais bonito que Deus. Guarda isso na sua cabeça. Entenda isso. Satanás, um anjo top. Ele era um anjo top. Ele falou assim, ó, eu sou bonito demais. Verdade. Vou tomar o lugar de Deus. Guarda isso na sua cabeça. Como que o pecado atingiu o homem? Como? Primeiro, Com respeito à raça humana, a gente já viu o pecado se origina com Adão e Eva. Não vou discorrer sobre isso. o que é verdadeiro? Como que o pecado atingiu o homem? O pecado atinge Como? Primeiro, o conhecimento. o pecado atingiu o homem na base do seu conhecimento. Agora, por causa do pecado, Porque ele dá uma resposta diferente à pergunta, o que é verdadeiro? Como é que então o pecado Deus atinge disse que Adão e Eva morrem o conhecimento, a sabedoria do homem? Mas a fermenta, Porque agora, por causa do pecado, ele dá uma resposta diferente Eva então à seguinte pergunta. duvidar da O que é veracidade verdadeiro? da palavra de Deus. Deus disse que Adão e Eva morreriam se comessem da árvore. Ela Mas a serpente afirmou, é certo que você não vai morrer não. Eva então decide duvidar da veracidade da palavra de Deus e submeteu Adão ao mesmo. Olha só, ela conhecia a palavra de Deus. conhecimento dela. Ela sabia do que Deus tinha falado. Aí o capeta vem falar pra ela, nada a ver. O que é Você verdade? não vai morrer. Você vai Deus morrer. tinha falado que ia Qual é a morrer. resposta que ela está dando? Não. Afetou a percepção de conhecimento dela. Ela ter falado assim, Pecado atingiu também os parâmetros morais. então eu não vou morrer. O que é verdade? Você vai morrer. O que é Qual é a certo? resposta que ela está dando? Não vou morrer não. Deus Acho que eu não vou disse que morrer, era não. moralmente certo Afeta que o Adão e conhecimento. Eva não comessem Pecado atingiu também os parâmetros morais e deu uma resposta diferente à pergunta. O que é certo? Deus disse que era moralmente certo que Adão e Eva não comessem do fruto. Qual era o certo? Não comer. na sua própria avaliação. Mas a do que é serpente certo. sugere que seria certo comer do fruto e que comer Adão e Eva se tornaria como Deus. Se eles comessem, ia se tornar como Deus. Eva então confia na sua própria avaliação do que é certo e esquece do que Deus definiu o que é certo e errado. Ela viu então que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento e comeu do fruto. Deus falou, não é certo comer da Dá uma árvore. resposta também à pergunta. E eles julgaram, Quem eu sou? Olha isso aqui é interessante. certo comer da Vai árvore. guardando essas coisas. Atinge o aspecto moral do homem, A resposta que agora ele não consegue distinguir o que é certo e o que é errado. Era que eles eram O pecado ele dá uma resposta também à pergunta, quem eu sou? Olha isso aqui é interessantíssimo. E vai guardando essas coisas na sua cabeça. Depois que caíram em A tentação, resposta correta para o quem eu sou, que Adão e Eva tinham que dar, era que eles eram criaturas de Deus, dependentes de Deus e sempre subordinados a Deus, o Criador. Só que Eva e Adão, depois que caíram em tentação, quiseram ser iguais a Deus, tentando assim se colocar no lugar de Deus. Qual foi o motivo de ter comido o tal do fruto? pecado Se eu também comer, tinha uma ordem eu sei original do não. matrimônio, é que eu vou explicar para vocês que isso é Nossa, um que da hora. protofeminismo. Você é igual a Deus. Eva, Vou comer. Adão Vai era entendendo isso. o líder. O pecado também atingiu a ordem original do matrimônio e aqui eu vou explicar para vocês que isso é um protofeminismo. Subordinada à missão de Adão. Eva, Adão era o líder, o sacerdote da casa, o cabeça da casa. Eva, a auxiliadora idônea, É um protofeminismo. subordinada à missão de Adão. Qual é o protagonismo da coisa? O que aconteceu? Eva passou a ser agora o cabeça da casa e Adão se submetendo às coisas de Eva. É um protofeminismo, onde a mulher toma o protagonismo da coisa. Só que de um modo geral, Agora olha só, o que eu quero que vocês entendam isso. Isso me intriga até hoje, desde o seminário. O pecado como um todo afeta diretamente os aspectos da vida do homem. que o pecado Só que de um modo irracional, geral, eu vou mostrar como diz que Gruden, não é razões e o motivos pecado ele é sensatos. Não há razões e irracional. motivos sensatos para pecar. irracional. Não há razão. Gruden não há afirma razão sensata que o pecado para é irracional, querendo fazer a mostrar pergunta que já tô adiantando que não aqui. é razões e motivos sensatos, não há razões e motivos sensatos para pegar. Olha o que está falando. Não há razão sensata para pecar. De Eva e Vou fazer a Adão, pergunta que eu já estou adiantando aqui. seremos iguais a Deus. Satanás queria ser como Deus.
Qual é a Aonde que está a sensatez disso? lógica de não obedecer a voz de Deus? Aonde que está a lógica Aonde que tá a de lógica Eva e de Adão falar destruir assim, o padrão seremos estabelecido? iguais a Deus? Aonde está a lógica de um Deus justo? Aonde que está a lógica de não obedecer a voz de Ele fala, Deus? quando você comer, você vai morrer. Aonde que está a Você lógica achar que de você destruir o vai morrer. padrão estabelecido por Deus? O pecado, ele é Aonde está a lógica de um Deus essencialmente justo, irracional. santo, rétrego e que É uma cumpre a sua questão de palavra? idiotice. E ele falar, quando você comer, você vai Imagina morrer. isso aí. Você achar que quando você comer, você não vai morrer. O pecado, ele é essencialmente irracional. É uma questão de idiotice, o pecado. Imagina, por isso que eu falei, Satanás era bonitão. Ele era volta. É isso. Só que ele pegou e falou assim, você é mais bonito do que Deus. Você é retardado? Um raciocínio racional. Você é não existe doente algo ou retardado? Você quer ser mais bonito que Não faz Deus? sentido. É isso? É isso. Você percebe que não há Não faz racionalidade sentido Satanás se rebelar contra no Deus, raciocínio na esperança de racional? assumir o Não trono de existe Deus. raciocínio racional. Não faz sentido nenhum Adão e Eva acreditar na conversa faz da serpente, sentido. insinuando para eles que eles seriam iguais a Deus. Isso é Não faz burrice. sentido Satanás se rebelar Até contra hoje, Deus na Satanás esperança de assumir o trono de Deus. Não faz sentido nenhum Adão e Eva acreditar na conversa da serpente insinuando para eles que eles seriam iguais a Deus. Isso é burrice. Até hoje ele luta contra os Até hoje Satanás Até não hoje vive. ele luta. Às vezes ele tem alguma Ele festividade luta ali, contra Deus sendo assim o maior grupo da história do universo. que ele vai Até perder. hoje ele luta contra a igreja. É verdade, que Até ele hoje ele perdeu, luta contra as coisas de ele Deus. perde. Até hoje ele vem lutando. Às vezes ele tem alguma efetividade ali, aqui. Você é Mas burro. ele sabe primeiro que ele já perdeu, que ele vai perder e que ele... Na verdade, que ele perdeu, que ele perde e que ele vai perder. Salmo 14, 1. Você é burro, capeta. Você tá me assistindo burro. Salmo, lê aí Salmo 14, 1. Salmo 14:1. Lê aí Salmo 14:1. Rápido. Salmo 14:1. Primeira parte, lê de novo. Os tolos, os insensatos, que é uma tradução, A primeira parte, lê de dizem em novo. seu coração, não há Deus. Vai. Você está entendendo Todos o os nível da insensatos, em burrice? algumas traduções, dizem em seu coração. Que o salmista, Não há agora eu vou Deus. trazer a tradução jonatística do texto. Eu coloquei aqui, ó. Do Salmo 14, 1. Você está entendendo o nível da burrice? O asno, o jegue, o jumento. O que o salmista... Agora eu vou trazer a tradução jonatística do texto. Não há Deus. Que eu coloquei aqui, ó. Isso Do é Salmo um pecado, 14:1, a gente. tradução jonatística. O É irracional. burro, o asno, É o você olhar o jegue, o universo, a criação e jumento, falar o assim, imbecil, não o existe idiota, o tolo, o delinquente, dizem em seu coração, não há Deus. Uma criança Isso que é um nasce, pecado, gente. Não existe. Ele é irracional. É você olhar o universo, a criação e falar assim, não existe Deus. Deus, Gente, olha. uma criança que nasce, você fala, não existe Deus. Isso é o pecado. Um açaí que você toma, você fala, meu O que Deus. mais afeta o homem é o Gente, seu nível de intelecto. Eu vou... A extrema burrice está longe de Deus. Isso é o pecado. Sabe, eu acho que o pecado, o que ele mais afeta o homem é o seu nível de intelecto. Vamos me deixar às vezes falar assim, Tem cara. que ser muito burro para não acreditar em Deus. E muita gente muito mais inteligente fala assim, mas a ciência, mas isso. E vão trazer argumentos que vão até vão me deixar às vezes falar assim, caramba, Não tem gente, disso. É um insensato no livro de Provérbios que é extrema burrice, é absoluta demência afirmar que não há Deus. o insensato isso, o insensato aquilo, o insensato Grudem outro disso, vai. é O insensato vai na no livro de conversa, Provérbios o insensato que lá, irresponsavelmente se entrega a todo tipo de pecado. Embora as Leia pessoas, às vezes, Provérbios. convençam O de que insensato tem isso, bons o motivos insensato para aquilo, o Quando insensato examinados a ouve fé, o pai, a verdade, o insensato dia, vai na se conversa verá da em cada prostituta, caso o insensato pecado aquilo lá, inútil, o insensato não faz isso. sentido, não quero dizer que isso é.
Embora as pessoas às vezes se convençam de que tem bons motivos para pecar, quando examinadas à fria luz da verdade no último dia, se verá em cada caso que o pecado em última análise não faz sentido. O que eu quero dizer com isso é, lá no dia que tudo vai acabar, vai ter um dia que geral vai estar na frente de Deus. Essa galera vai estar na frente de Deus e falar assim, como eu fui burro, velho. Ele disse o seguinte: Mas eu sou burro demais, gente. Eu sou muito burro. Gruden disse que o pecado não faz sentido. O Ronald Rivers, que foi meu professor no seminário, um dia disse, eu parafraseando ele disse o seguinte: o pecado é tão safado, cretino, maldito, que a gente sabe que é pecado. A gente sabe que é errado. A gente sabe que não deve fazer. A gente sabe que é um prazer momentâneo. A gente sabe que vamos ficar tristes e arrependidos depois. Mesmo assim a gente faz. Você tem plena convicção que por isso o pecado não faz sentido. E você é burro mesmo. Ele é absolutamente irracional. Você sabe que vai dar errado. Você tem plena convicção de que é errado, que vai dar errado, que vai trazer mal para você. E você burro mesmo assim faz. É impressionante como a gente é. Olha. O pecado não faz sentido. Acabou? Uma coisa que às vezes você pode perguntar. Ah, não. Vamos passar agora para o texto bem legal. Se comer, certamente morrerá. Foi o que falou para ela? Vamos até a hora que dá. Porque olhou só no texto e falou assim, tá. Uma coisa que às vezes você pode perguntar. Deus disse o seguinte: se comer, certamente morrerá. Não foi isso que ele falou para Eva? Para Adão? Só que olha, você olha o texto e você fala assim, tá, mas Adão e Eva não morreram. O que é isso? De imediato. O correto não era, se comer você vai morrer, pecou, o pau vai quebrar. Imediatamente. Pode surgir essa pergunta. Porque é isso, vale ressaltar que o pecado mata o homem. O pecado destrói e mata o homem. Só que quando Adão e Eva cometem o pecado, eles não morrem. Só que a gente precisa entender o que aconteceu aqui. E eu vou adiantar um pouquinho do que a gente vai ver mais lá na frente. Abre aí Gênesis 3, 14 e 15. Rapidão. 3, 14 e 15. Primeira coisa que acontece, primeira punição que Deus vai para a serpente. É a primeira coisa que Deus faz. Quando o pecado acontece, ele não mata ninguém. Beleza. Imediato. Primeira coisa que acontece, primeira punição de Deus vai para a serpente. Vamos lá. É a primeira coisa que Deus faz. Quando o pecado acontece, ele não mata ninguém. De imediato. E ele pune a serpente. Com essas coisas que ele falou aí. Vamos lá. Ele fala, você é maldito entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o ventre, rastejará no pó enquanto viver. A primeira punição que Deus dá para a serpente é provavelmente sobre a sua forma de se locomover. Diz alguns de que antes a cobra ela tinha patas como um lagarto, por exemplo. Isso é verdade? Não sei, também não importa. O fato é que quando Deus pune a serpente dessa forma, Ele quer trazer para que ela se arrastre sobre o pó da terra. Isso tem a ver com um sinal de humilhação. Estou te humilhando, a partir de agora você vai se arrastar no chão. Alguns vão dizer que as obras tinham perna, enfim, vamos fazer. Agora no 15, olha só o que ele fala. Vou colocar inimizade entre você e a mulher, Eva, entre a sua descendência e a descendência da mulher. Você vai ferir o calcanhar dele, ou a canela dele, da descendência dela. Só que a descendência dela vai esmagar a sua cabeça. Olha só, isso é maravilhoso, gente. Deus, ele é o primeiro profeta da Bíblia. Deus é o primeiro pregador do Evangelho.
O próprio Deus ele diz que da serpente da mulher vai surgir um que ferirá a cabeça da serpente. A serpente ia ferir o calcanhar. Isso é o que nós chamamos de próprio evangelho. O próprio Deus anunciou no Éden que da semente da mulher nasceria um que acabaria com a serpente. A serpente ia ferir o calcanhar, ou seja, ia trazer um desconforto agudo. Ia trazer desconforto para essa semente, mas não é capaz de matar. Solta o descendente de Eva e ia esmagar a serpente pela cabeça, ou seja, matá-la. Sendo assim, Deus, logo que Adão e Eva pecaram, já providenciaram a solução para o pecado deles. Vamos dar uma segurada. Imediatamente, eles pecaram. Vamos matá-lo? Vou dar um jeito. Se Adão e Eva não Vou dar um jeito de segurar. Vamos dar uma segurada. A pergunta Lembra é, que eu já falei para vocês que Cristo morreu antes da fundação do mundo? Se o pecado traz completa destruição para Se Adão e Eva não pecam, como é que o pecado Cristo também vive? afeta a natureza. Então por que a natureza, por exemplo, não foi destruída? A pergunta é, se o pecado mata, por que Adão e Eva não morreram imediatamente? Se o pecado traz completa destruição para o homem em todos os sentidos, como eles não morreram? O pecado também afeta a natureza. Então por que a natureza, por exemplo, não foi destruída em ruína? Aí no 21, assim que o homem diz assim, ó. E o Senhor, Deus, fez roupas de peles de animais para Adão e Eva. Ele imediatamente pega um Deus, animal inocente. assim que o homem peca, Com a matou. pele desse animal, Deus faz Assim que Adão e Eva roupas para pecaram, cobrir a nudez de Adão e Eva. Deus matou. Ele imediatamente pega um animal inocente e Deus mata. prometeu um cordeiro Jesus, Com a pele desse animal, matou Deus faz o cordeiro roupas para cobrir a nudez de Adão e Eva, o pecado deles. Dessa mesma forma, Por que o homem então não morreu imediatamente? Deus prometeu o cordeiro Jesus e simbolicamente matou o cordeiro para cobrir os pecados de Adão e Eva. Dessa mesma forma, todo o Antigo Testamento mostra, né, que eles faziam sacrifícios de animais que apontavam para Cristo. Deus matou sim. Justamente ele matou pela misericórdia e graça. Não foi Adão e Eva que morreram, mas o cordeiro ou cordeiros, né, ou o cordeiro, como eu quis brincar aqui. Quando Adão e Eva peca, Deus mata. Simbolicamente, aquele cordeiro que ele mata e cobre Adão e Eva é o próprio Cristo. Por que Adão e Eva não morreram imediatamente se a promessa de Deus é que eles iam morrer? Porque Cristo morreu no lugar deles. Ó, faz assim. Ó. Então, isso é o pecado que nos afeta de todas as formas. Pergunta? Deus não foi pego de Ele surpresa. fala alguma coisa? Como Deus é cabuloso, né, velho? Detalhe, que eu esqueci de falar, isso era importante falar. Deus não foi pego de surpresa. Já falei isso, né? Tem os efeitos especiais, o figurinista, o Diretor. a maquiagem, as luzes. Ele é tudo, né? É os efeitos especiais, é o figurinista, Eles o autotune, o cordeiro já a estava maquiagem, as luzes, Jesus, tudo ali. Mas enfim, da eternidade, já tinha não foi pego de surpresa. Tanto é que antes mesmo deles pecarem, o cordeiro já estava providenciado. o pecado. Ele Jesus, em algum momento da bagaceira. eternidade, já tinha morrido por eles. Pecado é burrice. E por todos aqueles que têm a mesma fé de Abraão, no caso. Só Tenham isso em mente. que existe um caboclo. O pecado, ele é bagaceira Nossas e burrice. O que mais me entende com o pecado é burrice. gente com a minha saúde, isso é Racionalidade. pecado? Só que existe um caboclo Nossa, mas eu tenho que leva sobre ansiedade si todas extrema as nossas faltas. decorrência Mas eu do sou pecado. negligente com a minha saúde, isso é pecado? É. O cordeiro morreu pelo seu pecado. Nossa, mas eu tenho ansiedade extrema
Decorrência do pecado. Sim, Cristo morreu por causa das decorrências do nosso pecado. Ah, detalhe, vamos ser muito intrigante. Satanás. Cristo não morreu pelos demônios, com certeza. O que eu quero dizer com isso? Ele estava lá. Ah, e detalhe, bom, olha pra você ver que intrigante. Uma coisa, Satanás. você tem internet. Satanás Muita ficou no gente céu. fala, quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero ver é esse O que eu quero dizer com isso? Ele estava lá. A gente vê o Adão. Uma coisa, Elcio, você tem internet, TikTok, Xvideos. fala, quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero ver é esse tal de Adão. Satanás estava no céu. Como eu tô falando pra vocês, uma coisa é, pô, você tá no mundão, velho. É Xvideos, TikTok, droga, raiva, arma, guerra e etc. Adão estava no Éden. Jesus foi pro deserto. 40 dias passando fome e sede, sendo tentado diariamente. Transforma essa pedra em pão. Nem só de pão vai viver o homem. Pula desse pináculo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Me adore e eu te dou todos os reinos do mundo. Somente ao Senhor teu Deus adorará. Por isso que ele é o segundo ano. Ele é o embaçado. Quem é o brabo? Jesus. Vamos orar. Rapidão. Deus, em nome de Jesus, obrigado por mais essa terça-feira que nós estamos aqui estudando e aprendendo a Tua Palavra. O Senhor possa nos fazer cada vez mais inconformados com a nossa natureza pecaminosa, para que nós venhamos cada vez mais agir em conformidade com o nosso estado original que o Senhor criou no Éden. Agradecemos o Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Yes.